Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à quarta Conferência Catarinense Espírita Online. É uma produção do CECAL, Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz, que tem como tema central regeneração como um caminho a ser trilhado. Agradecemos aos internautas que estão nos assistindo pela TV CECAL e aos nossos parceiros, a Raio TV, Web Rádio Fraternidade e ao IGESE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e também estamos transmitindo pelo Facebook Vídeos Espíritas. A quarta Conferência Catarinense Online, ela se encerra hoje, dia 27, com os palestrantes Ana Guimarães, Marcel Mariano e Paulo Frutuoso. Ficamos muito honrados em termos como convidada nesse encontro dessa tarde a senhora Ana Guimarães, que está nos falando diretamente do Rio de Janeiro e que vai abordar o tema Jesus e o convite para herdarmos o mundo de regeneração. Boa tarde, dona Ana. Seja bem-vinda a esse nosso evento. Boa tarde. E boa tarde também aos internautas, a todos os companheiros que estiverem acompanhando esse encontro, que é um encontro de corações, um encontro de fraternidade, onde nós podemos pensar um pouco nessa doutrina que nos entrelaça e que nos protege também. Falando um pouquinho da dona Ana, a dona Ana é professora, técnica em contabilidade e é fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro. Dona Ana já é palestrante há mais de 50 anos, espírita de longa data, e faz muitas palestras no Brasil e no exterior. Para nos harmonizarmos agora, vamos fechar nossos olhos, nos conectar a Jesus, para fazermos uma prece de gratidão por esse momento. Senhor Jesus, acalma nossa alma e nos conduza para que sejamos merecedores de sua bondade. Que não nos percamos nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia. Equilibra nossas energias e fortalece nosso espírito. E que a dona Ana seja abençoada por essas energias de paz e serenidade. Que assim seja. Agora, passamos a palavra à nossa palestrante da tarde de hoje, a senhora Ana Guimarães. Seja bem-vinda novamente, dona Ana. Com a palavra, senhora. Obrigada. Meus caríssimos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, guardando-nos o coração, a alma, preservando-nos em paz. Nas cavernas da treva, a noite estava escura. Gemia o vendaval do pranto e da amargura nos pélagos sem luz. O delírio cruel cobria-se de palmas. O mal, fero e triunfante, escarnecia as almas do desespero à cruz. Soluços e rugidos pelo ar sombrio ecoavam sem cessar. Nos pântanos bravios jaziam monstros vis. Espectros do terror insanos gargalhavam, enquanto que do solo as fendas vomitavam coriscos e fuzis. Blasfêmias, maldições, sarcasmos e rugidos cruzavam-se no charco pestilento e fundo. Quem pode descrever os uivos doloridos de monstros a lutar em precipício imundo? E eis, com sol de luz, brilhou na treva escura. Um sol de excelso louvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus! Os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho, os ares embalsamam. Ó Deus de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito,
o nome de Jesus. Este é um poema de Hernani Santana e traz consigo uma análise que ele faz das zonas purgatoriais, das zonas de sofrimento, das zonas umbralinas, descrevendo de uma forma poética, porém tão dura e tão expressiva, a angústia, a dor, o sofrimento daqueles que estão mergulhados na loucura mental, na pouca visão que eles têm da realidade. Porque quando nós falamos das zonas umbralinas, quando falamos das zonas de sofrimento purgatoriais, normalmente, como a nossa linguagem é mais ou menos feita de comparações, nós começamos a comparar, a criar um ambiente para estruturarmos aquele do qual estamos fazendo referência. Então, quando falamos nas zonas umbralinas, imaginamos uma localização, uma região onde a luz não penetra, onde os charcos são pestilentos e fundos, como diz o poeta, e onde a noite é estruturada pelos gritos de agonia, de sofrimento, de amargura daqueles que ali se encontram. Então, é uma localização em alguma área do nosso planeta ou em algum local desse universo que nos circunda. Todavia, a realidade é diferente. Não é exatamente essa. Por essa razão, para entender o Espiritismo, para nós compreendermos o significado dessa religião que nos é apresentado para que nós tenhamos uma visão racional daquilo que somos, por que estamos aqui e para onde nos dirigimos, essa visão ela tem que ser vista além do panorama que nós imaginamos. Nós temos que vê-la na realidade, naquilo que ela realmente é, além da conjuntura desses quadros comparativos e da imaginação que nós fazemos. Porque se Deus tivesse criado uma zona de sofrimento, se Ele tivesse criado uma região atormentadora como essa que nós imaginamos, que é as zonas umbralinas, não teria sido justo, não teria sido bom como ele realmente é. Então, nós temos que ir além da imaginação para encararmos a realidade. Na realidade, as zonas umbralinas representam criações mentais do ser humano. É aquilo que nós imaginamos de sofrimento profundo, de um julgamento que foi dado e de uma condenação que recebemos de algum juiz que nos lançou nessa situação. Então, é a realidade além da imaginação do ser humano. Então, em verdade, as zonas umbralinas, elas só existem no nosso pensamento. Quando saímos do corpo, comprometidos pela vida que levamos na Terra, nós levamos conosco a região mental na qual nós vivenciamos enquanto estivemos aqui na Terra. É a nossa zona umbralina. E, naturalmente, como o semelhante atrai o semelhante, nós vamos nos aglutinando a outras criaturas que estão vivenciando também essas zonas umbralinas e vamos criando essa região que nós imaginamos, mas que seria como a poeira que se levanta e que basta um explanador ou um ventilador para que ela desapareça. Ou uma escuridão que nós criamos, apagando todas as luzes, mas que basta um relâmpago para que ela se ilumine.
Então, as zonas umbralinas é a continuidade da vida do ser humano que despenhou-se nas áreas de criações mentais negativas, de atitudes negativas, de comprometimento com a lei, tanto a lei humana quanto a lei divina. E ele, então, leva consigo as suas zonas de sofrimento, as zonas purgatoriais. E nós começamos a imaginar, então, a grandiosidade do ser humano, de como nós somos constituídos, de como somos formados, e como a religião, anteriormente, nos passou uma mensagem completamente obliterada daquilo que é a realidade da bondade do Pai para conosco, da bondade de Deus para com o ser humano. Nós fomos criados com a destinação da luz, fomos criados com a destinação da felicidade e da paz, e com uma coisa muito importante para nós, que é a liberdade da escolha. A amplitude do caminho diante da nossa visão e diante dos nossos passos, e a bondade de Deus, dando-nos a oportunidade da livre escolha. Podemos caminhar tanto para a esquerda quanto para a direita. Liberdade de ação. Apenas temos que nos recordar que a nossa caminhada é como uma semeadura. Nós caminhamos exatamente como o semeador que saiu a semear, mas não como na visão do Cristo, o semeador que trazia no seu embornal sementes sazonadas, boas, que davam frutos bons. Nós temos, carregando no embornal, sementes de toda a qualidade, e podemos, com liberdade, escolher as que desejamos lançar no solo da nossa existência. Então, vamos lançando as sementes, e se elas forem más, naturalmente, os frutos serão amargos, os frutos serão terríveis, tanto para o paladar como para a nossa existência. E nessa jornada, é bem interessante, uma passagem em que Alice, no País das Maravilhas, chega a um local em que há 3 caminhos, 3 direções que ela pode escolher. E perto ali está um gato. E ela olha para o gato e olha para as direções, são direções diversificadas. E ela pergunta ao gato, qual o caminho que eu devo seguir, que eu devo escolher? E o gato, então, responde a Alice, aonde você deseja chegar? E ela responde, não sei, em qualquer lugar. Ele, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho que você escolher, estará muito bom. Então, nós temos essa liberdade. Chegamos na encruzilhada da vida e podemos escolher a nossa direita ou a nossa esquerda. É a nossa vontade e fazemos a escolha. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Fazemos as nossas escolhas e vamos fazendo a semeadura, lançando as sementes. E quando terminam as sementes do embornal, numa existência, nós somos obrigados a estabelecer agora a colheita daquilo que foi plantado. E essa colheita, se amarga, lança-nos nessa atmosfera de sofrimento, de dor, de agonia, de solidão. Se foi uma sementeira boa, então iremos colher os frutos sazonados desse nosso plantio. Importante, porque as religiões no passado mostravam-nos apenas o aspecto sombrio da vida. Apontava-nos um Senhor Deus, que era um juiz, naturalmente incorruptível, todavia sem o mínimo de misericórdia, que era capaz de lançar as suas criaturas no maior sofrimento, na maior angústia, em sofrimento sem solução de continuidade. E apresentava-nos também as religiões, os deuses que eram
travestidos de seres humanos, deuses que traziam características todas humanas, com as suas paixões, com as suas escolhas. E então nós víamos esses deuses mais nos enclausurando no sofrimento do que nos libertando para a felicidade. E nós cultuávamos esses deuses porque ainda somos criaturas sedentas de luz e sedentas de felicidade. Desejamos ser felizes. Todavia, os caminhos para as nossas escolhas ainda estão bem ensombrecidos pela ignorância que trazemos conosco. Então, apresenta-nos, Jesus, a promessa de um consolador que viria para nos relembrar tudo o que ele havia dito e acrescentar outras tantas verdades que ele não poderia dizer à época, porque não tínhamos condições de entender. Então, em meio àquela confusão de religiões, confusão de pensamentos religiosos, confusão de deuses, de santos, etc., vem essa doutrina espírita nos convocar a uma maneira diferente de nós vivenciarmos a religiosidade. Agora, não é mais a adoção de informações que nos chegam sem o direito de questionar, sem o direito de indagar, de perguntar, de discutir. Agora não. É uma fé racional. É uma fé que tem que passar pelo crivo dos nossos ideais e das nossas ideias, para podermos estabelecer a escolha que fazemos. Não resta a menor dúvida de que as nossas escolhas podem ser equivocadas. Não resta a menor dúvida de que possamos fazer escolhas que não nos encaminhem para uma liberdade cheia de felicidade e de paz. Todavia, serão sempre escolhas, serão sempre o direito do raciocínio, de logicar, de não acreditar porque alguém falou, mas de crer porque descobrimos que essa crença dentro da nossa alma é a que nos conduz com maior segurança para o porto que desejamos alcançar. Mas essa doutrina é muito jovem ainda não alcançou 2 séculos de existência, mas apesar de muito nova ainda, ela já traz consigo um acervo extraordinário de informações, mas informações que precisam ser maturadas, que precisam ser analisadas para justificar, no nosso entendimento, as escolhas que fazemos. Kardec, então, apresenta no curto espaço de 1,5 décadas, nos apresenta o Pentateuco da terceira revelação. Aquela revelação que Jesus prometeu, quando prometeu o Consolador prometido, que ele fez no seu último discurso, quando reunido com o Colégio Apostólico, ele afirma que não nos abandonaria, não nos deixaria órfãos, que ele iria pedir ao Pai, e o Pai iria enviar para nós, a pedido dele, um outro Consolador, que iria restaurar o que ele havia dito, iria acrescentar coisas que ele não disse, mas iria clarificar a jornada do ser humano. E como dizia o Mileto, num poema que ele escreveu e musicou, ele veio, o pão da vida, a luz do mundo. Ele veio para pontificar a realidade de uma visualização diferenciada de Deus, de uma visualização diferenciada do que deveria ser a religião dentro de nós, já que o significado dela é religare, um verbo latino que é estabelecer uma religação, ou trazer de volta aquilo que foi desligado, ou abandonado, ou esquecido, não importa, mas religar
a criatura ao seu Criador. E ele deixa um acervo de informação, um acervo extraordinário que está contido nos evangelhos, que está contido naqueles 27 livros que compõem a Odisseia de Jesus. E, realidade ou não, a historicidade a respeito de Jesus não importa, mas a mensagem propriamente dita que ele fez nos discursos que ele deixou nos ouvidos humanos, e depois foi grafado pelos evangelistas, nos seus discursos ele dá toda uma jornada a ser perfeita pelo ser humano para alcançarmos os objetivos da felicidade, os objetivos da paz. Então, esse acervo, que é naturalmente grandioso, ainda não trazia todo o conteúdo que o Senhor Jesus nos dizia serem importantes para a nossa jornada evolutiva. Então, ele promete um outro Consolador. E ele chega através das mãos generosas do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que, naturalmente, representando o grande mestre, representando Jesus, ele abafou também a grandiosidade daquele homem que tinha uma invulgar cultura, uma capacidade extraordinária, e já era um nome conhecido na intelectualidade francesa, quiçá mundial. Como fez o Divino Mestre, que apagou a luz da sua grandeza para corporificar-se num local de descanso de animais, uma pequena gruta onde os animais passavam a noite. Ele escolhe ali como berço, apaga a estrela luminosa que havia se desengastado da coroa do Criador para chegar à Terra, e embalado numa lapa pela sua mãe, ele dá o primeiro sorriso para a realidade humana, para a realidade do mundo. E depois faz o périplo da sua jornada na maior simplicidade, vivenciando com os pastores, mais tarde convivendo com os pescadores, se relacionando com as pessoas chamadas de má vida, para que a mensagem grandiloquente, luminosa dos seus lábios viessem até nós. Seguindo as pegadas desse mestre, também o professor Hippolyte esconde a grandiosidade do seu nome de batismo para apresentar-se apenas com o codinome de Allan Kardec. E deixa como herança da sua jornada aqui na Terra o Pentateuco da terceira revelação, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese e todo o material que ele enquadrou na Revista Espírita para que nós pudéssemos maturar melhormente o Evangelho de Jesus e pudéssemos estudar a mensagem, analisá-la e nos aprofundar na sua realidade. Pouco tempo, não resta a menor dúvida, para a secularidade de outras religiões. Todavia, vamos repetir, o acervo é extraordinário. É um convite às ilações. Mas esse convite às ilações é principalmente um convite para que eu, para que você, para que todos nós façamos a maior de todas as descobertas que pode existir neste mundo. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui? E para onde me dirijo? A maior de todas as descobertas é a descoberta de si mesmo. O ser humano, a criatura, autodescobrir-se, porque só através dessa descoberta é que ela poderá fazer uma revolução
das suas ideias e dos seus ideais e descobrir exatamente qual a jornada que ela deve perfazer. Como Alice perguntando ao gato, qual o caminho que eu devo seguir? E a resposta que ela daria a ele, quando perguntado para onde você quer ir, ela diria, eu desejo ir para tal lugar, sabendo exatamente para onde desejava ir. Para então ser orientada por aquela criatura que ali estava. Também nós temos que fazer as nossas opções. Para onde exatamente você deseja caminhar? Para onde exatamente você deseja ir? Para que as orientações possam chegar como uma chuva benfazeja no solo árido dos nossos corações, permitindo que as messes que foram deixadas pelo pegureiro divino possam brotar e frutificar mais tarde. O semeador saiu a semear, e as sementes foram jogadas e foram levadas pelo vento, e elas caíram nos mais diversificados solos. Em alguns que eram áridos, elas foram levadas pelos pássaros. Em outros, o sol chegou e elas se queimaram. Em outros ainda, chegaram a medrar, todavia, os espinheiros abafaram e morreram as plantículas. Todavia, em terrenos amanhados, elas brotaram e cresceram e deram frutos a 100 por 1. Diz o Evangelho. Então, nós temos que descobrir que tipo de solo existe em nosso coração, em nossa alma. O semeador já saiu a semear, as sementes já estão aí, elas continuam a serem levadas por séculos e séculos e prosseguirão. Todavia, eu tenho que descobrir que tipo de solo está aqui. E descobrindo esse tipo de solo, descobrir se eu preciso trabalhá-lo ainda mais, se eu preciso amanhá-lo, movê-lo e depois preparar as covas para que a semente possa envolver-se no terreno fértil e medrar. E que não seja crestada pelo sol da indiferença, que ela não seja afogada pelo personalismo, que ela não seja levada pelos pássaros, porque o terreno é sáfaro, porque abandonamos os nossos deveres e responsabilidades para seguirmos apenas o desejo de colhermos aquilo que nós acreditamos que seja a real felicidade aqui na Terra, esquecendo que as paixões não clarificam a visão, esquecendo que ainda somos dominados pelas inclinações que nos levam apenas ao comprometimento numa vida sombria e que nos fará triste no futuro. As nossas escolhas, a importância dessas escolhas. Pense, que tipo de terreno está em sua alma, em seu coração? Os convites de Jesus perduram. Mas, como ele disse que ele enviaria o Consolador, porque o Consolador iria acrescentar outras coisas que ele não podia dizer, e eles vêm. O convite do poeta, que é extraordinário, de pé, os mortos. Que os mortos se levantem. E os túmulos se quebram. As lápides são arrancadas. E eles saem do ostracismo, do nada para muitos, do céu para outros, do inferno para outros também, ou do pó da terra para outros tantos. Eles se erguem e trazem nas mãos a bandeira da revelação, a revelação real, incontestável, que nós não podemos deixar para um plano secundário. Porque quando Kardec apresenta
o seu Pentateuco, ele não apresenta uma religião a mais. Ele não traz outros dogmas para que a gente os defenda. Ele não faz afirmativas, chãs para que a gente aceite. Não. Ele diz, como está no Evangelho, fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É o convite à ciência, um convite à busca da realidade. E foi exatamente o que ele fez. Quando as lápides caíram, quando os túmulos se abriram, ele, na casa da senhora Plaine-Maison, se defronta com a realidade que sai do túmulo. E essa realidade são vozes que cantam as excelências de uma vida abundante, incontestável, que irá se prolongar pela eternidade. Mas ele era um professor, um educador, alguém acostumado a pensar. Então, prioristicamente, ele não podia sair cantando as excelências da imortalidade de uma forma aleatória. Não. Ele começa a aprofundar o bisturi do raciocínio, o bisturi da razão, para arrancar daquelas informações que ele estava recebendo o seu cunho de realidade, o seu cunho de verdade, para nos apresentar algo que fosse palpável e que podia passar pelo escrutínio dos nossos pensamentos, das nossas ideações. E ele, então, apresenta uma trilogia. A filosofia que questionava, que apresentava um trabalho, uma tese, e a oportunidade que tínhamos de passar essa tese pelo crivo da realidade, que era a ciência, uma base científica. E depois de analisarmos, então, a tese, analisarmos a antítese, teremos, então, uma síntese de tudo isso com as consequências ético-morais, comportamentais, religiosas, aquelas que realmente seria o substrato daqueles dois aspectos da nossa doutrina, a filosofia e a ciência. Então, esse substrato, que são as consequências ético-morais, essa é que vai nos conduzir para a religiosidade real, verdadeira, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque ela não será um questionamento vago, será uma realidade a ser apresentado. Então, eu, Ana Guimarães, eu não sou apenas uma criatura que está de passagem pela Terra e depois de vivenciar muitas décadas se tornou uma religiosa para ajeitar as coisas com Deus, para não cair no inferno ou num purgatório para sofrer. Ah, meu Deus do céu, eu não me lembro das vezes que eu passei no inferno, no purgatório, então eu não sei exatamente o que a gente vai sofrer por lá, mas a coisa não é muito boa. Então, eu não sou essa criatura, eu sou Ana Guimarães, um espírito viajor da eternidade, que um dia saí das mãos do meu Criador com uma destinação. Essa destinação é a evolução, o crescimento, a conquista dos ideais que o Pai estabeleceu para mim, para você, para todos nós. E a doutrina espírita, então, vai mapeando tudo isso para que a gente tenha uma jornada segura, objetiva, para chegarmos verdadeiramente ao ponto crucial de tudo isso. Então, recebemos a parte filosófica, as informações que aqueles que saíram do túmulo vazio vieram trazer. E lá na casa da senhora Plaine-Maison, nas primeiras reuniões assistidas por Allan Kardec, depois dele afirmar para o seu companheiro, o senhor Fortier, que havia dito a ele que os mortos voltavam e traziam notícias, e esses mortos se comunicavam através das mesas girantes, das mesinhas tripóides. Ele respondeu ao seu amigo com um certo humor:
Se alguém provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu então vou acreditar que elas possam dar respostas coerentes às perguntas que forem feitas de uma forma coerente também. Então, ele vai a convite desse amigo, oh meu Deus, me compliquei. Ele vai a convite desse amigo para observar os acontecimentos, descrente, porque era uma mente lúcida e fria, como deve ser a mente daqueles que estão buscando uma realidade. E ele se defronta com uma realidade que ia além das perspectivas do seu cérebro, do seu coração. Ele percebe que aquelas mesinhas respondiam com base, respondiam com coerência, respondiam de uma forma profunda às indagações que eram feitas. E ele, então, percebeu que as mesinhas não poderiam fazer nada daquilo que elas estavam fazendo, porque não tem o cérebro, porque não tem nervos para sentir, porque era uma estrutura morta. Então, havia alguma coisa por trás daquelas mesinhas que eram capazes de dialogar. E mais do que dialogar, eram capazes de informar com uma clareza e objetividade a toda a prova. E ele, então, descobre, por trás da mesa, os espíritos do Senhor, que não morrem nunca, e retornam da escuridão dos túmulos, para nos lembrar as razões pelas quais nós estamos aqui. Para nos lembrar que não estamos de férias nem de passagem, e que não podemos conquistar o reino dos céus com palavras. Não vamos nunca conquistar a felicidade e a paz com posturas externas, mas a necessidade de introjetarmos as informações recebidas para que se estruture em nós a mudança real do nosso comportamento, e não só do comportamento externo, mas principalmente desse mundo mental que nós acreditamos seja um mundo só nosso, onde só nós temos acesso, mas que, todavia, não é isto que acontece. É um mundo onde outras criaturas, nem todas, têm acesso e nos conhecem. É o nosso cartão de visita, aquele que nós apresentamos e que nem sequer temos notícias de que possuamos. No meio social, na vida social, quando queremos nos apresentar a alguém que a gente está acabando de conhecer, nós oferecemos um cartão de visita. Um cartão que é cunhado com aquilo que nós desejamos colocar ali. E eu posso colocar o que eu desejar, o meu nome e um título. Qualquer um que eu deseje colocar, o cartão aceita. Então, eu ofereço às pessoas esse cartão. Ana Guimarães, doutora em ciências ocultas, letras apagadas, etc., etc. Posso fazer o que eu desejar. Todavia, no cartão de visita espiritual que nós trazemos, eu não vou poder colocar o que eu desejar. Nesse cartão estará impresso aquilo que eu sou, aquilo que está no meu mundo mental, aquilo que está nos meus pensamentos, nas atitudes mais escondidas dentro de mim, tudo isso estará impresso no meu cartão de visita, que é a minha psicosfera espiritual. E essa psicosfera não engana ninguém. É através dela que os benfeitores nos reconhecem. É através dela que os malfeitores nos reconhecem também. E é através dela que nós nos agregamos uns com os outros. Porque o semelhante atrai o semelhante. Uma psicosfera desagradável atrai as outras que são desagradáveis também, porque elas se afinizam pela qualidade daquilo que trazem consigo. Então, quando nós ouvimos os pais dizerem: o meu filho está sendo levado por más companhias,
dá uma vontade de dizer a eles, não, não está levado por más companhias, ele está convivendo com as companhias que lhes agradam, que lhe agradam, porque é o semelhante atraindo o semelhante. Então, alguém que está adentrando os caminhos negativos da vida, não está sendo levado por outras pessoas, vai porque deseja ir, porque é aquilo que lhe apraz, é aquilo que lhe agrada. Então, devemos nos recordar disso. Quando, no nosso lar, estamos orientando os nossos filhos para a jornada da evolução, temos que nos recordar que os primeiros a argamassar as tendências, a visão desse filho para a vida que ele vai viver é nossa, dos pais. Então, a educação deve ser aquilo que nós objetivamos e pensamos ser o melhor para os nossos filhos. Como disse, certa ocasião, um pai para nós, um pai que foi abandonado pelos filhos e que estava no abrigo de idosos. Ele que havia lutado a vida toda para adquirir valores econômicos, para educar os filhos, porque ele não queria que os filhos fossem lavrador como ele, mas desejava que fossem doutores, e ele conseguiu. Conquistou esses valores que para ele não tinha grande importância, mas juntou tudo aquilo para que os filhos estudassem e fossem doutores, e eles conseguiram a vitória do mundo. Mas tinham vergonha do pai, aquele lavrador ignorante, que mal sabia alinhavar algumas palavras. E mais tarde, quando ele envelheceu e não pôde mais trabalhar, segregaram-no no abrigo de velhos, como tanta gente faz. E ele ali, e foi lá no abrigo, que eu o conheci, e me tornei a sua filha do coração, quando ele me adotou, e conversamos. E então, certa ocasião, falando com ele, eu perguntei se ele não tinha notícias dos seus filhos. E ele disse que não sabia nada a respeito dos filhos. E eu disse, criaturas horríveis, que filhos que o senhor colocou no mundo não são pessoas, porque não agem como pessoas, são como animais. E ele disse, não, filha, não fala assim, não fala assim. Eu disse, mas pai, o senhor fez tudo por eles, e eles o abandonaram, e o senhor acha que não são pessoas ruins? Ele disse, não, filha, não são. Olha, depois que eu vim morar aqui, a nossa mãe, que era a senhora espírita, que tomava conta do abrigo, a nossa mãe nos ensinou o Evangelho. Eu sou espírita, eu me tornei espírita, filha, e ela me deu de presente o Evangelho, e ele pegou na cama, debaixo do travesseiro, o seu Evangelho, e ele, olha, filha, eu tenho olhado o Evangelho todo dia, agora eu sou espírita, e eu sei que eu não vou morrer nunca, que eu vou viver lá do outro lado da vida. Então, eu não sei ler, filha, mas eu abro o Evangelho todo dia e eu fico passando o dedo em cima das palavras. Olha, filha, eu não aprendi a ler, mas o dedo já deve estar lendo muito bem, porque todo dia eu passo o dedo em cima das letras do Evangelho. E eu olhando para aquela simplicidade, e eu sorria e chorava. E ele então disse, pois é, filha, então eu falei com Deus assim, porque Deus sabe que eu estou aqui, eu sou filho dele, e eu falei para Deus assim, sabe, Deus, eu nunca fiz mal para ninguém, eu amava o meu pai, a minha mãe, eu amava a minha mulher, eu amo os meus filhos todos, então, Deus, agora eu sou espírita também,
se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho, e eu for reencarnar, o senhor deixa eu reencarnar com meu pai outra vez. Eu quero meu pai de volta. E se eu tiver, assim, um merecimento desse tamaninho, o senhor devolve a minha mãe. Eu quero a mesma mãe de volta. Ó Deus, se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho, desse tamanho, o senhor devolve a minha mulher. Eu quero casar com ela outra vez. Mas, ó Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho, e ele abriu totalmente os braços, se eu tiver um merecimento desse tamanho, e os braços se abriram, o Senhor devolve os meus filhos, todos eles, 7 ao todo, devolve os meus filhos. E eu disse, pai, o Senhor quer esses filhos de volta? Filha, eu quero esses filhos de volta, porque eles não são maus, eu é que errei. Eu errei, filha, porque eu pensei, os meus filhos não vão ter mão calejada igual a minha, os meus filhos não vão trabalhar na terra com a enxada, que nem eu, os meus filhos vão ser doutor. Então, eu dei para ele tudo que eu acreditava que era felicidade. Eles foram embora para a cidade grande, eles estudaram, viraram doutor, viraram tudo. Mas, olha, a coisa mais importante, eu nunca dei para os meus filhos. Eu dei tudo que o dinheiro podia comprar, mas Deus, que ninguém compra, esse eu nunca dei para os meus filhos. Eles cresceram sem Deus. Então, filha, se Deus devolver os filhos para mim, eu vou, primeiro de tudo, filha, primeiro de tudo, eu vou ensinar que Deus existe. Vou falar para eles desse Deus que eu aprendi aqui. E vou colocar dentro do coração deles a mensagem de Deus, de Nosso Senhor. Eles vão aprender essas coisas boas, filha. Depois eles podem ser lavrador, pode ser doutor, não importa mais. Contanto que eles tenham Deus no coração. E eu aprendi uma lição. Eu, espírita, pregadora, acreditando que sabia tanto, sabia nada. Aquele velhinho, ignorante, analfabeto, de olhos claros, que me adotou como filha, me deu aquela lição. A gente quer dar tanta coisa para os filhos e muitas vezes esquece do principal, dar Deus a eles, ensiná-los, não apenas com as palavras, não apenas dizer a eles que no capítulo tal, versículo tal do Evangelho de Mateus ou de Marcos, ou no Evangelho de João, Jesus disse isso, não apenas isso, mas mostrar a eles através da convivência com eles. E que Jesus, no capítulo tal, versículo tal, de tal evangelista, escreveu que eu preciso gostar de você. Eu preciso tratar você com ternura, com serenidade, com carinho, com paciência, com tolerância. E Jesus, no capítulo tal, versículo tal, do evangelista tal, mandou que eu mostrasse a você o caminho a ser trilhado, mas não apontando para que você caminhasse sozinho, meu filho, mas caminhando com você, através das vicissitudes, das dificuldades, mas mostrando que não importa a dificuldade, o meu braço amigo estará sempre ao seu lado. Uma ocasião, eu estava no estado de Sergipe e na casa de um amigo que era baixinho, e ele tinha um filho bem mais alto que ele,
E o filho estava passando por um processo difícil. E ele percebia, mas não dizia nada. O filho era muito calado. E ele queria ajudar aquele filho, porque via a tristeza estampada nos olhos, via o sorriso desaparecer naqueles lábios que ele amava tanto, era o único filho. Ele desejava tanto penetrar a alma do filho, mas ele era tão fechado. E um dia, quando os dois saíam, os dois eram bancários, trabalhavam no banco, e eles iam descendo, ele me contou depois, porque nessa ocasião o filho já não estava mais encarnado. E nós estávamos descendo a escada, os degraus da entrada da sua casa, e ele me segurou no braço e disse: aqui, nesses degraus. Eu deixei que ele caminhasse na minha frente. Nós estávamos indo para o trabalho, e ele desceu uns 2 degraus e eu fiquei parado. E quando ele estava 2 degraus abaixo, então eu pedi a ele que esperasse. Ele parou e se voltou. E eu, então, pude vê-lo vis a vis. Porque, como eu sou mais baixa, eu fiquei, então, na altura dele. Então, eu segurei o seu rosto e disse a ele: filho, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que há dor nos seus olhos. Eu vejo, filho, que há amargura no seu coração. Então, diga para o seu amigo que sou eu, aquilo que você não pode ou não deseja dizer ao seu pai. Esquece o pai e olha o amigo. E olhando nos olhos do seu amigo, fale o que é que está amargurando o seu coração. E eu guardei isso comigo há um bocado de tempo. Até espero que esse querido amigo esteja me ouvindo. Ele disse isso e eu guardei. Sim, antes de sermos pais, antes de sermos mães, temos que ser amigos dos nossos filhos. Então, Jesus afirmou que nós herdaríamos. Oh, meu Deus, nós somos herdeiros de Deus. Nós herdaríamos um mundo regenerado, um mundo feliz. Mas isso só vai acontecer se eu estiver regenerada, se eu estiver feliz. Aí, então, eu poderei adentrar esse mundo de paz. A paz que é do Cristo. Não a paz do mundo, como o mundo nos oferece, mas a paz dele, como ele dizia: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, é a paz do Cristo. A paz de quem compreendeu a mensagem e fez o aplicativo em si mesmo. À medida que formos adquirindo, conquistando as virtudes que vão um dia alcandorar a nossa alma, então nós vamos realmente estar, ou estaremos realmente entendendo a mensagem evangélica. Então, Jesus, que fala para a eternidade, ele nos convida. Não será ele quem virá aqui para regenerar o mundo. Não serão os espíritos que virão aqui para modificar o status quo da Terra. Será você. Com a sua mudança, serei eu, com as modificações impressas na minha forma de ser, de agir, de sentir, de me relacionar com as pessoas, que vou regenerar o mundo, que vamos regenerar o mundo, modificar. Porque se o mundo está complicado, é porque nós o complicamos. Se o mundo está pegando fogo, é porque nós colocamos as primeiras chamas, as primeiras fagulhas. Se o mundo está mergulhado na corrupção, na loucura, nas paixões, nas doenças íntimas, somos nós que enfermamos este mundo. E para saneá-lo, o trabalho é seu, o trabalho é meu, o trabalho é nosso. E vamos começar o saneamento
não juntando apenas, não apenas juntando o lixo da rua, mas principalmente tirando o lixo que está aqui dentro. Retirando o lixo dos ouvidos que ficam ouvindo palavras inúteis. Sanear a boca que só abre para gritar, dizer palavras de baixo calão, palavras que não constroem nada. Fechar os olhos, que costumam procurar e observar as coisas negativas e sofridas que nós temos aos montes nesse mundo de provas e de expiações. Lembrando o Evangelho, lembrando Jesus, se os teus olhos forem maus. Então, nós não queremos mais que os nossos olhos sejam maus. Nós não queremos mais que os nossos ouvidos guardem as coisas negativas de que está refém um mundo de provas e de expiações. Nós não queremos mais que a nossa boca se abra para amargurar a vida dos outros, ou para amargurar a nossa própria vida. Falar com carinho, falar com amor, como dizia Satya Sai Baba, acordar falando o nome de Deus, passar o dia recordando Deus, e chegando à noite, pensarmos em Deus, não para nos despedirmos dele, mas para estabelecermos uma jornada que nos leve ao encontro dele. Então, você pode se felicitar, lembrando que, como herdeiro de Deus, você herdará um mundo de felicidade e paz. Todavia, esse Senhor que vai nos deixar como herança esse mundo de paz, ele ele é tão extraordinário que disse, para que você se sinta realmente dono desse mundo, para que você sinta realmente a felicidade desse mundo e para que você olhe esse mundo assim com uma abertura bem grande, como só ia acontecer com os seres humanos, construa então esse mundo. Você pode construir. E construindo, você estará totalmente feliz e totalmente dentro desse mundo que foi uma construção nossa. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando nas alturas dos meus sonhos. Em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tem a cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas a fluxo. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela aventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sei que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Nós só temos que agradecer, dona Ana, por essas palavras tão singelas, tão amorosas, esse seu olhar. E que possamos aprender, como a senhora falou, a podar nossas ramas inúteis, né? Para que possam nascer flores, como essa primavera, bons frutos, boas escolhas. Estamos encerrando, então, meus queridos, mais uma palestra dessa nossa 4ª conferência.
Dona Ana, eu vou pedir para a senhora fazer as considerações finais e a gentileza de fazer a prece de encerramento. Muito agradecida pela oportunidade. Mas nós criamos um vínculo de carinho com essa Conferência Espírita Catarinense. E devo dizer que esse vínculo foi construído pelo carinho do Antônio Carlos, que não para de mandar notícias, está sempre articulando alguma coisa para que a gente não esqueça de que nós temos um vínculo com a SECAL. Então, o carinho desse nosso companheiro e de todos os que nos receberam em Florianópolis e estão nos recebendo agora também através da tecnologia. Então, a nossa gratidão, a nossa ternura pelas lembranças que tem de conclamar corações para que as mensagens que elevam, que modificam o coração, a alma das criaturas, seja levada ao ar, nesse ar que afirmamos ser tão poluído, mas que com os pensamentos e as palavras que constroem vão se modificando e vão se tornando melhores. Então vamos orar. Orar é abrir as comportas da alma, permitindo que de lá saiam as coisas boas que existem em nós. Você pode pensar que não exista em determinadas pessoas coisas boas, mas isso não é verdade. Porque todos nós temos a herança divina, a partícula de Deus que somos nós. E aqui estamos enclausurados nesse conglomerado celular que nos ajuda a sairmos do ostracismo do bem para adentrarmos os arraiais do amor verdadeiro proveniente do nosso Pai. Então, orar é buscar esse fulcro do bem, a herança divina do nosso Pai, para dizer: Pai, apiada-te de nós. Somos as ovelhas tresmalhadas do redil do Divino Amigo, o nosso pegureiro, Jesus. Pai, ainda não somos capazes de entendermos a dimensão real desse pastor, desse pegureiro. Então, estendemos as nossas mãos vazias, para que possa preenchê-las com uma visão mais lúcida. Ó Pai, ajuda-nos a desvestirmos do orgulho, do egoísmo, que empanam a nossa visão e nos fazem acreditar que somos maiores do que na realidade somos. Não somos ninguém, Senhor. Não somos sequer aqueles pastores que se aproximaram da gruta para reverenciar o Divino Amigo. Não somos nem as ovelhas que ficaram esperando que eles voltassem, trazendo a boa nova do reino. Não somos, Senhor, nem aqueles animais que ali estavam, participando daquele momento divino, mesmo que eles não entendessem, mas ali estavam. Não, Senhor, nós estávamos perdidos no chavascal da ignorância, da incoerência, e agora estamos despertando. Mal retiramos os nossos olhos da ganga impura da ignorância, para começarmos a adquirir uma visão real daquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós. Então, Pai, neste momento de oração, nós te rogamos, ajuda-nos, apiada-te da nossa ignorância e pobreza, e faça com que possamos construir no imo da alma o revérbero da luz que um dia irá iluminar os nossos caminhos. Fica conosco, Pai. Abençoe, Jesus.
Que assim seja. Obrigada, dona Ana, pela sua presença. E a você, internauta, agradecemos também a sua presença. Estaremos às 19h30 com Marcel Mariano para mais uma palestra, Vencendo os Desafios Existenciais. Fique com Deus. Até a